e mudança de legislação para permitir que haja uma punição processual maior para aqueles que desrespeitam o que já fixado em precedentes vinculantes. Olá e seja bem-vindo! O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez duras críticas hoje, segunda-feira 22, à postura de algumas empresas que supostamente recorrem ao STF, mesmo sabendo que provavelmente perderão suas causas. Ele alega que essa atitude das empresas contribui para a insegurança jurídica no país. Moraes acredita que uma das grandes falhas do judiciário é não punir adequadamente as empresas que agem com uma mentalidade de litigância. Para resolver esse problema, o juiz do STF sugere a necessidade de mudanças nas leis, a fim de permitir uma punição mais severa aos que supostamente desrespeitam as decisões do judiciário. Veja. A necessidade e o porquê hoje de alguns problemas desses métodos, outros métodos de solução de conflitos. Até porque é muito fácil, né, e muito comum, principalmente a iniciativa privada, sempre acusar o poder público. O poder público é lerdo, o poder público é burocrático, o poder público traz insegurança jurídica. E nós temos, sem nenhum preconceito de qualquer dos lados, nós temos que enxergar o macro. O porquê, como bem disse agora o Fernando, por que o Brasil tem 83 milhões de processos? Já tendo chegado a anos anteriores a quase 94 milhões de processos. Há uma explicação para isso. O primeiro ponto é que a Constituição de 88 ela universalizou a justiça. Corretamente, a Constituição de 1988 ela universalizou a saúde e previu, por emendas constitucionais posteriormente, previu uma vinculação orçamentária para a saúde. A Constituição de 1988 ela universalizou a educação, mas previu uma vinculação orçamentária para a educação. A Constituição de 1988 ela universalizou a justiça sem nenhuma previsão de como aparelhar a justiça para essa universalização. Não há, e eu não tenho nenhum receio aqui de estar errando, não há no mundo nenhuma justiça com tão fácil acesso a todas as instâncias como a justiça brasileira. A justiça brasileira é extremamente barata para aquele que quer ingressar, em que pese os advogados, a ordem dos advogados, sempre reclamar quando as custas aumentam. Se nós formos comparar com os outros países, tenta entrar com recurso hoje na chamada Suprema Corte inglesa. Os escritórios fazem seguro para entrar com recurso. Ou seja, houve a universalização da justiça, a justiça é extremamente acessível do ponto de vista de rapidez, de você acessar a justiça, todas as instâncias, e extremamente barata para aquele que pretende, fazendo custo-benefício, litigar por anos. Então, de um lado, nós temos ainda hoje, a partir disso, dessa universalização, um processo civil que permite 10 milhões de recursos, e nós temos uma mentalidade litigante. Então, esse é um fato que coloca também, e foi dito aqui, tanto agora como no painel anterior, a necessidade de segurança jurídica, que é importantíssimo, mas a iniciativa privada ela contribui para essa insegurança jurídica. Porque são
milhões e milhões de processos que as partes sabem que vão perder, que já há definição de precedentes, mas, pelo fato da justiça ser muito fácil de acessar e barata quando o volume de dinheiro é muito grande, as partes vão ingressando com embargos, do agravo regimental, no agravo interno, do recurso especial, e vão protelando. E quando há, excepcionalmente, uma multa por litigância de má-fé, é um escândalo no Brasil. Então, é importante que nós tenhamos esse contexto para verificar que a celeridade da justiça, a maior segurança jurídica depende de todos. E o poder legislativo, que tantas vezes é criticado, o poder legislativo, em 2004, deu a sua contribuição para tentar resolver esse problema, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E talvez aí a grande culpa do Poder Judiciário em não penalizar as partes que assim atuam, há uma mentalidade de litigância. Então, eu diria que a primeira grande medida para garantir uma segurança jurídica maior no Brasil é mudança de mentalidade e mudança de legislação para permitir que haja uma punição processual maior para aqueles que desrespeitam o que já fixado em precedentes vinculantes. O ministro da Suprema Corte coloca a culpa nas empresas pela insegurança jurídica no Brasil, mas em nenhum momento ele menciona as decisões da Corte que são questionáveis ou que confrontam o Congresso Nacional e outras instituições, criando insegurança jurídica no país. Quanto a isso, nenhum pio.